A Ter a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimos com o Banco Mundial. Pessoal, bom dia. Meu nome é Roque. Eu trabalho aqui pela cooperativa no programa da Bahia Produtiva. Estamos aqui com o colega Gleus e hoje nós vamos realizar aqui uma atividade. Nós vamos fazer um plantio de plantas não convencional. Os canteiros ali já estão prontos. Daqui a pouco nós vamos realizar essa prática. E aí, o nosso colega Gleus vai dar continuidade aqui nessa nossa conversa. Bom dia a todos e a todas. Como nosso colega já falou, nós vamos fazer um plantio de mudas e sementes de plantas alimentícias não convencionais. Dentre essas, o principal objetivo dessa atividade é servir de plantação de bancos de sementes, visando, atender as comunidades que estão relacionadas ao trabalho do Bahia Produtiva. Uma preocupação nossa é que assim, foi-se fundado um banco de sementes, E como a demanda e o trabalho em relação à questão dos bancos de sementes, elas vão ser crescentes, então nós decidimos também ter o controle pela equipe da questão do banco de semente. A intenção desse trabalho é a gente fazer a perpetuação desse trabalho com as plantas para todas as comunidades do Bahia Produtiva, que é decorrente do edital 1 socioambientais, principalmente esses empreendimentos. Nós temos 5 empreendimentos dos socioambientais, dentre estes nós já fizemos o banco de semente, E a intenção é que, através dessa segunda etapa desse trabalho, esses outros 4 comunidades possam dar sequência nesse trabalho de implantação de banco de sementes e distribuição pela comunidade, Esse é o principal objetivo e também a equipe, a partir daí, ter o controle dessas plantas e a gente ter o próprio banco de semente aqui disponível, para que no momento oportuno a equipe tenha todo o material para a distribuição de sementes. Conforme nós trabalhamos na capacitação lá em Amélia Rodrigues, nós ainda temos algumas sementes que vão ser pioneiras na confecção desse banco aqui. Poderia ser mostrado pela colega. Tem algumas que foram discutidas lá, que porventura nós já realizamos o plantio, Assim, percebendo que ela é uma punk, a gente já coletamos mudas, fizemos mudas a partir dela, Essa aqui são mudas da araruta, que a gente utilizou para fazer o plantio, Tem também as mudas a partir do oropinob, que é esses galinhos aqui, Tem a semente do feijão alado, do crochá. Esses 2 estão no pacotinho. E tem essas outras sementes que foi mostradas, Sementes que foram oriundas da sobra do outro banco de semente que nós fizemos. Mas enfim, hoje é um dia que a gente vai fazer a implantação e o sementeio de algumas mudas para esse banco aqui. Algumas sementes a gente vai introduzir de lá para cá e vice-versa. Hoje é um dia de semeadura, Conforme o colega colocou, os canteiros já estão prontos, Requer apenas o plantio. Conforme nós comentamos, nós deparamos aqui na área, o canteiro está pronto, praticamente faltam uns detalhezinhos ali. E um dos primeiros passos que nós iremos fazer
é a molhação do canteiro, né? A terra está bastante seca. Nós vamos fazer a parte da molhação onde já está preparado para fazer, para plantar. E um dos primeiros passos são esses. Vamos fazer a molhação. Mais uma olhada, né? Pois bem, pessoal, aqui nós já fizemos a irrigação. Agora nós estamos fazendo aqui a cova para plantar, o espaçamento dentro do próprio canteiro. Aqui a questão do espaçamento. A araruta, ela tem um espaçamento cerca de 50 centímetros, de 30 a 50 centímetros de uma planta para outra. Aqui, por uma questão de espaçamento, a gente ainda não fez os outros canteiros. Nós vamos plantar um pouco adensado, até porque para manter o sombreamento no canteiro, né, e manter a umidade. Até construção dos outros canteiros e a gente poder fazer a distribuição das mudas. Nós também temos as mudas de Oropinópolis que também vão ser plantadas. E aí o canteiro ainda se encontra pequeno. Mas o espaçamento da araruta de 30 a 50 centímetros de uma para outra. O Oropinópolis trabalha-se o espaçamento de 50 centímetros de um pé para o outro. Até porque é uma planta que tem espinhos, né? E ela precisa de um espaçamento maior para você poder transitar dentro da área. Se a gente adensar muito, vai ter dificuldade para fazer a colheita, né? E aí dificulta. Mas vamos dar um espaçamento aqui para compensar todas as outras plantas. Ainda está o canteiro seco, ainda vai precisar fazer uma regação. Mas vamos trabalhando.
Pois bem, pessoal, fizemos aí o covejamento. As plantas da araruta, elas estão praticamente no ponto. Nós vamos agora fazer um desperfilhamento dela, né? Ali pode se plantar no saquinho, né? E na hora que a gente abrir esse saquinho, ele vai originar um bocado de mudas. E essas mudas vão poder ter quase o plantio do canteiro totalmente, né? Nós vamos fazer uma divisão aqui de uma parte de araruta e uma parte do Oropinópolis, né? E vamos ter que fazer outro canteiro aqui para fazer a distribuição das sementes, né? O canteiro ficou um pouco pequeno. E aí vamos fazer um canteiro maior aqui para distribuição dessa semente. Mas aqui por si já vai dando para plantar as mudas que vocês verem aí. Ela já passou do período de plantio. Já estavam ultrapassando a sacola. Pode até mostrar aí, Roque. Aí, ó, as sacolas, essas outras mudas que estão aderentes aí já foram oriundas de fora do saquinho, né? Então já passou do momento de plantar. E aí por esse motivo a gente está plantando, né? Fazendo o banco de sementes aqui. Mas vamos lá, vamos fazer a parte de plantio agora. Aqui a gente está um pouco na dúvida, porque assim, o plantio da araruta, do Oropinópolis, na hora que você coleta os galhos para plantar, ele é plantado às estacazinhas assim, ó. Então, o agricultor ou o ACR tem que lembrar que assim, se você facilitar, você confunde qual o espaço, o pé da planta, né? E ela deve ser plantada de acordo com o pé da planta. Por exemplo, aqui tem esses espinhos que a planta tem que plantar na posição que você colheu ela. Então, geralmente os espinhos eles ficam para baixo. E a ponta da folha é onde vai sair os galhos, né? Essa parte aqui é onde vai fazer o enraizamento. A estaca vai sair a raiz por aqui. Então tem que ter cuidado na hora de plantar, para não plantar ela nessa posição, e sim nessa posição com as pontas da papa do espinho voltada para o inferior do plantio, senão é plantado de forma errada. E aí é isso aqui que a gente tem que observar. Agora nós estamos fazendo aqui e plantamos de forma correta.
Pois bem, já plantamos ali o Oropinobis, né? Dizer que assim, ali ficou um pouco ainda adensado, até porque a quantidade de canteiro ficou pouco, mas o objetivo aqui, como é um banco de sementes, nós iremos fazer transplantio daqui para as outras áreas. E nesse momento também nós vamos estar fazendo o transplantio aqui da araruta. Ela é uma planta que é comercializada a batata, né? E essa batata ela é vendida no comércio ou pode ser feita a culinária a partir dessas batatas. Que aí pode ser feita a retirada do amido para fazer o mingau ou outras finalidades qualquer. Lembrando que assim, as sementes que vieram lá de Amélia Rodrigues, como chegou no momento assim fora do período das águas, nós fizemos uma parte de mudas e distribuímos essas mudas lá para o banco de semente. E outra ficou aqui para a gente fazer esse repique. Uma dessas mudas são essas. Só que assim, a araruta ela produz uma quantidade demasiada de mudas. Por exemplo, aqui nós estamos vendo aqui, foi uma das batatinhas que vieram, nós seccionamos em várias partes e aí fizemos o plantio na sacola. E aqui é um exemplo que a gente pode aproveitar essa muda e cada mudinha dessa aqui, ó, ela é uma muda da araruta que você vai originar uma planta. Então você vê aqui, nós vamos ter em média umas 10 mudas aqui a partir dessa muda aqui que ficou. Então agora nós vamos estar distribuindo para o canteiro e aí multiplicando ela, né? Eu vou aqui dilacerar essa terra, né, para a gente fazer a distribuição das mudas. Pois bem, colegas, conforme a gente recebeu a muda, né, foi feita a distribuição, separação das mudas e para vocês verem, aqui é um fruto né, da produção da araruta. Nós recebemos na época da capacitação as mudas dessa forma e aí nós produzimos a muda dessa forma para a gente fazer a multiplicação. Tanto essa mudinha aqui, ó, que ela for seccionada aqui, quanto essa, ou como essa aqui, também a possibilidade de você multiplicar a araruta. Então, tanto com o estolão, quanto também a muda, dessa forma a gente multiplica. Com isso nós vamos fazer
o plantio dessas mudas agora, que está na fase, a muda já tinha passado do período de plantio, né? Nós vamos estar transplantando para esse canteiro e a partir daí multiplicando para outros empreendimentos quando for fazer banco de semente. Salientando nesse momento, a gente vai fazer o plantio das mudas e posteriormente fazer outro canteiro para fazer a parte de semeaduras e outras plantas que a gente vai semear. E aí o canteiro não foi suficiente para essa quantidade de mudas que a gente tem. Então a gente agradece. Hoje é mais essa contribuição que a gente precisava, né? Divulgar para vocês em relação ao que está sendo feito com esse trabalho de punk, de plantas alimentícias não convencionais. É bom a gente sempre estar salientando isso. E aguardaremos aí outros momentos que a gente vai fazer o trabalho de sensibilização das plantas, né? E outros princípios, né, de banco de semente para a multiplicação delas. No mais, a gente agradece, acredita-se, né, que os ACRs que estão sendo capacitados nesse sentido de trabalhar com as bancas, especialmente esses do empreendimento socioambientais, aceitam esse desafio e que as comunidades carecem de um trabalho como esse, né? Então, vamos acreditar e fazer o plantio aqui agora.